Olá, olá pessoal, estamos começando mais um vídeo de Direito Civil e neste eu quero te convidar para juntos estudarmos as obrigações alternativas. Estão previstas no nosso Código Civil a partir do artigo 252. Mas antes de falarmos propriamente desta modalidade obrigacional expressamente prevista na lei, importa-nos identificá-la em sua classificação. Você já sabe que existem variadas espécies obrigacionais de variadas classificações. Já estudamos a essa altura uma classificação especificamente que é das obrigações quanto à prestação. Falamos sobre as obrigações de dar coisa, certa, incerta, obrigação de fazer, fungível, infungível, e também sobre a obrigação de não fazer. Pois agora seguimos a nossa caminhada, trabalhando as obrigações quanto ao número de sujeitos e ou objetos. Exatamente. Quando estudamos a introdução do direito obrigacional, nós falamos sobre alguns elementos constitutivos, alguns pressupostos de existência. 3, mais precisamente. O elemento subjetivo, que nos revela a necessidade de haver na relação obrigacional um credor e um devedor, pelo menos. O elemento objetivo, objeto imediato, que é a prestação, dar, fazer ou não fazer. E o objeto imediato, que é o bem da vida. Além do elemento espiritual, que é o vínculo jurídico, que une esses sujeitos entre si e os sujeitos ao objeto obrigacional. Pois bem, a obrigação será classificada como simples quando nós tivermos singularidade desses elementos, ou seja, um devedor, um credor e um objeto. Mais uma vez, a obrigação será simples quando tivermos singularidade de elementos, um devedor, um credor, um objeto. No sentido oposto, a obrigação será complexa, também chamada composta, quando tivermos multiplicidade de alguns ou todos os elementos obrigacionais ora apontados. Só que estas obrigações complexas, elas são subclassificadas e nos revelam também subespécies que possuem regulamentações específicas. Vejam, se a multiplicidade for de objeto, estas obrigações serão chamadas objetivamente complexas e serão de duas possíveis espécies. Obrigação cumulativa, também chamada de conjuntiva, ou obrigação alternativa, também chamada de disjuntiva. E você pode notar no nosso quadrinho que aparece na sua tela uma tal obrigação facultativa, bem destacada em negrito, com interrogações nos extremos, e este destaque tem uma razão. Falaremos sobre eles, mas posso adiantar. As obrigações facultativas, apesar de serem estudadas neste contexto, elas não são complexas. Duas apenas são as obrigações objetivamente complexas, as cumulativas e as alternativas. Nós estudamos aqui também as facultativas, que apesar de serem simples, vez ou outra, são confundidas com as alternativas, dadas as semelhanças entre elas. Mas seguimos aqui na nossa identificação, pois a obrigação complexa pode ser subjetivamente complexa, quando vários forem os sujeitos. Se a relação obrigacional tiver mais de um devedor ou mais de um credor, ou até mesmo mais de um devedor e mais de um credor, ela será subjetivamente complexa, podendo ser de uma de 3 espécies, quais sejam obrigação divisível, obrigação indivisível, obrigação solidária. Esta é a classificação de obrigações quanto ao número de objetos e número de sujeitos. Se tivermos singularidade de elementos, um devedor, um credor, um objeto, a obrigação será classificada como simples. Se vários forem os objetos,
objetivamente complexas ou compostas. E estas serão de duas possíveis espécies, cumulativas ou alternativas. Se vários forem os sujeitos, subjetivamente complexas. Classificação em que encontramos três espécies: obrigações divisíveis, indivisíveis e solidárias. No vídeo de hoje, nós vamos estudar as obrigações objetivamente complexas. Portanto, falaremos sobre a obrigação cumulativa e, principalmente, por conta da sua regulamentação legal, sobre as obrigações alternativas. Obrigações cumulativas ou conjuntivas são aquelas que, compostas por vários serem os objetos, todos os objetos devem ser cumpridos. Notem, trata-se de obrigação complexa, porque vários são os objetos, as prestações. E por se tratar de obrigação cumulativa, todas as prestações devem ser cumpridas sob pena de inadimplemento. Por isso, didaticamente e apenas didaticamente, afirmamos que, neste caso, as prestações estão vinculadas pelo conectivo e. Porque eu tenho que cumprir uma prestação e a outra prestação. E a outra prestação. E assim sucessivamente. Todas devem ser cumpridas sob pena de inadimplemento. Já as obrigações alternativas, também chamadas de disjuntivas, são assim nominadas porque, sendo complexas, têm vários objetos. Entretanto, nem todos serão cumpridos. Se dois forem os objetos, a obrigação é alternativa porque o devedor cumprirá um ou o outro, uma ou a outra prestação. Notem, alternatividade. São complexas porque na sua origem, na sua gênese, vários são os objetos. Entretanto, nem todos eles serão cumpridos. Por isso, mais uma vez, do ponto de vista didático, diremos que tais obrigações têm as suas prestações vinculadas pelo conectivo ou, porque o devedor cumprirá uma prestação ou a outra prestação. Mas você se lembra que lá no nosso quadrinho havia uma tal obrigação facultativa, identificada no contexto das objetivamente complexas. Entretanto, com negrito, com interrogações, revelando que alguma coisa de diferente havia ali. Exatamente. E ela é muito diferente. A começar pelo fato de que a obrigação facultativa não é complexa. Entenda isso. A obrigação facultativa não é complexa, pois existe apenas um objeto. Um objeto. Logo, não há que se confundir com as obrigações alternativas, apesar de, numa primeira visão, parecerem semelhantes. A grande diferença é que a alternativa é complexa. Temos dois ou mais objetos e nem todos serão cumpridos. Já as facultativas são obrigações simples e, para te falar bem a verdade, até incomuns no contexto contratual e obrigacional prático. Tanto que as facultativas não possuem previsão no Código Civil Brasileiro. E pasmem, esta é uma modalidade que importamos do Código Civil argentino. Isso mesmo, no Código Civil argentino, as obrigações facultativas são expressamente previstas. Mas pensando que de alguma forma podemos encontrar tais espécies ou tais obrigações na nossa relação contratual, é que a doutrina destaca a referida modalidade. E destaca para diferenciar das alternativas. Não confunda, as alternativas, mais uma vez, são complexas. As facultativas não, são simples. Mas são aqui analisadas porque o devedor, e apenas o devedor, por força do contrato ou da lei,
tem a faculdade de cumprir a sua prestação, entregando algo diverso do que foi contratado. Notaram? A obrigação possui apenas um objeto, mas é classificada como facultativa porque o devedor pode, para facilitar ou até mesmo viabilizar o adimplemento, cumprir a obrigação com prestação diversa da que foi contratada. Observaram porque disse ser uma modalidade rara? Porque cá para nós, né? Qual credor aceitaria tal situação ou tal posição obrigacional, né? Difícil. Tanto que confesso, eu, né, sem profundidade de pesquisa, tá? Não corri atrás também para identificar se existem mais. Mas numa primeira visão, identifico apenas uma modalidade obrigacional, ou melhor, um exemplo de obrigação facultativa, que é aquela relacionada ao encontro de um objeto perdido. O legislador nos diz que a pessoa que achar objeto perdido tem a obrigação de devolvê-lo ao seu proprietário. Cuidado, achado pode não ser roubado, mas aquilo que foi achado tem que ser devolvido, o legislador nos diz. Não podemos confundir coisa sem dono, coisa abandonada, que podem ser adquiridas originalmente por ocupação, com coisa perdida. Aquele que encontra coisa perdida tem a obrigação de devolvê-la, mas diz-nos o legislador que o proprietário tem a obrigação de pagar recompensa, em valor não inferior a 5% do preço do bem, daquilo que valia o bem. Ok, professor, mas onde entra a facultatividade? Entra no ponto em que o legislador diz que o proprietário do bem pode pagar a recompensa ou abandonar o bem, possibilitando assim que aquele que o encontrou adquira a sua propriedade. Notem que esta obrigação é simples, porque a pessoa que encontrou o objeto perdido só pode exigir a recompensa. Existe, portanto, um único objeto devido pelo proprietário do bem, qual seja pagar a recompensa. Mas ele, devedor da referida recompensa, pode pagá-la ou abandonar o bem. Portanto, ele tem a faculdade de abandonar o bem, não cumprindo assim a prestação original desta relação obrigacional, que, diga-se de passagem, é próprio terreno. Ok? Mas dada a peculiaridade desta modalidade obrigacional, né, eu fiz alguns destaques. Primeiro, a substituição é direito exclusivo do devedor. O credor não pode exigir a obrigação substituta. E se o objeto perecer, a obrigação é resolvida, porque o credor não pode exigir a entrega do outro bem, né? Você se lembra, coisa certa, quando perece, com culpa ou sem culpa, a obrigação se resolve. A existência ou não de culpa determinará a possibilidade de requerimento de perdas e danos ou não. Neste caso, como a obrigação é simples, se o objeto perecer, ela se resolve. A faculdade do devedor não pode ser confundida com dação em pagamento, né? Porque o cumprimento da obrigação pela entrega de coisa diversa é possível, normalmente, se há consenso entre as partes, mas na obrigação facultativa, o devedor tem a possibilidade de pagar de forma diferente. Ok? Trouxe aqui a consideração da grande civilista Maria Helena Diniz, que diz o seguinte: a obrigação facultativa é aquela que, não tendo senão uma só prestação, permite a lei ou o contrato ao devedor substituí-la por outra, para facilitar-lhe o pagamento. A obrigação in facultatis solutionis, né, que é essa reserva, não é o objeto da obrigação. Logo, o credor não pode reclamá-la. Ok? Compreendeu o que é obrigação facultativa? Pois agora vamos à análise específica das obrigações
alternativas, porque eu disse, apesar de termos duas obrigações objetivamente complexas, cumulativa, alternativa, e esta obrigação simples, que vez ou outra é confundida com alternativa, nominada facultativa, só a alternativa possui regulamentação própria pelo Código Civil a partir do artigo 252. Então vamos lá analisar o que o Código Civil nos diz sobre esta modalidade de obrigação objetivamente complexa, as obrigações alternativas. Primeiro destaque que o legislador faz está relacionada ao direito de escolha, porque notem, nas obrigações alternativas existem vários objetos, várias prestações, mas nem todas serão cumpridas. O que significa que, na execução, é preciso que aconteça a escolha da prestação a ser cumprida. Pois bem, quem tem o direito de escolha? Devedor ou credor? O Código Civil, no caput do artigo 259, responde essa pergunta. O legislador diz o seguinte: a escolha da obrigação a ser cumprida, em regra, pertence ao devedor. Ok? Então, na dúvida, em regra, sempre que o contrato for silente ou o enunciado da sua prova não fizer menção ao direito de escolha, quem escolhe a prestação alternativa a ser cumprida é o devedor. Mas é possível inverter essa escolha, expressamente deferindo-a ao credor. Então, notem, se expressamente estiver previsto no contrato, o credor pode fazer a escolha da obrigação ser cumprida. Regra geral, quem escolherá será o devedor. Excepcionalmente, por expressa concessão contratual, por expressa previsão no título da obrigação, o credor pode ter o direito de escolher a prestação a ser cumprida. Imagine a situação em que alguém vai comprar uma casa e, por vontade das partes, convencionou-se que o valor pode ser pago em dinheiro ou em sacas de café. Se nada for expresso quanto ao direito de escolha, o devedor, nesse caso quem está comprando o bem, é que escolherá como fará o pagamento, em dinheiro ou em sacas de café. Mas o contrato pode inverter o direito de escolha, atribuindo-o ao vendedor do imóvel e, neste caso, credor do pagamento. Mas o legislador vai um pouquinho além. No parágrafo 3º e no parágrafo 4º, ele traz duas opções, no mínimo estranhas, mas devemos ter cuidado, especialmente na hora de realizar algumas provas em que o tema seja cobrado. O parágrafo 3º do artigo 252 diz o seguinte: no caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, findo o prazo por este assinado para a deliberação. Então notem, em regra quem escolhe é o devedor. Excepcionalmente, esse direito pode ser concedido ao credor, se expressamente previsto no título da obrigação. Mas esse direito também pode ser deferido, não sei por que faríamos isso, mas pode ser deferido a uma pluralidade de terceiros. Pessoas que nada têm a ver com a relação obrigacional podem ser nomeadas com o direito de fazer a escolha. E o destaque que o legislador nos traz é que, na pluralidade de optantes, se não houver unanimidade e não houver acordo entre as partes quanto à prestação a ser cumprida, quem escolherá será o juiz. Mas, se eu posso deferir o direito de escolha a uma pluralidade de terceiros, eu também posso nomear um único terceiro. E é sobre isso que o parágrafo 4º do 252 nos dispõe. Veja lá. Se o título deferir a opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes. Mais uma vez,
se as partes nomearem um terceiro para fazer a escolha da prestação a ser cumprida e ele não quiser ou não puder realizar a escolha, não havendo acordo entre as partes, o juiz é que determinará a prestação a ser cumprida. Mas, professor, o senhor pulou do caput para o parágrafo 3º. O que nos diz o parágrafo 1º e parágrafo 2º também do artigo 252? Vejamos. Parágrafo 1º do artigo 252 regulamenta, ou melhor, estabelece uma vedação para o compartilhamento das prestações. Se é obrigação alternativa, eu tenho uma ou outra prestação a ser cumprida, não podendo o devedor obrigar o credor a receber parte de uma, parte da outra, porque essa alternativa a priori não existe. Então, se eu estou comprando um imóvel e o pagamento será feito em dinheiro ou sacas de café, não estabelecendo o contrato quem escolherá, o devedor é que fará a escolha. E ele não pode obrigar o credor a receber parte em café e parte em dinheiro, conforme parágrafo 2º do artigo 252, que nos diz o seguinte: não pode o devedor obrigar o credor a receber parte de uma prestação e parte de outra. Mas, e se esta obrigação for de execução periódica, for de trato sucessivo, que é aquela em que a prestação é cumprida variadas vezes no tempo, né? O cumprimento da obrigação se projeta no tempo de forma repetitiva. Se, além de periódica, a obrigação for alternativa, diz-nos o legislador que, em regra, a cada período realizar-se-á nova escolha. Conteúdo do parágrafo 2º do artigo 252. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Ok? Nesse vídeo nós falamos sobre as obrigações quanto ao número de sujeitos e número de objetos. Trabalhamos as obrigações objetivamente complexas e analisamos as primeiras regras referentes à obrigação alternativa. Por conta do nosso tempo e para o vídeo não ficar cansativo, no próximo vídeo trabalharemos as últimas regras das obrigações alternativas, especificamente relacionadas com o perecimento ou a impossibilidade do cumprimento de todas as alternativas, de algumas delas, perecimento ou impossibilidade culposa, sem culpa, quando o devedor escolhe, quando o credor escolhe. Ou seja, um tema, diria até um pouco confuso. Por isso vamos deixar para vídeo separado. Vá lá, descanse um pouquinho, tome uma água e volte em breve para o nosso segundo vídeo sobre as obrigações alternativas. Até o próximo.